aluno Axioma Educacional. Bem-vindo de volta ao nosso curso de execução penal. Professora Carol Lacerda de volta com vocês para dar continuidade à análise da LEP, que a gente já começou aí em alguns vídeos atrás, né? Bom, gente, agora a gente vai entrar na execução em espécie, tá bom? Nós vamos falar de fato aí da pena privativa de liberdade, nós vamos falar aí das permissões de saída, da saída temporária, remissão de pena, tá bom? Pena privativa, pena restritiva de direito também. A gente já tá aí na fase final, na reta final da nossa lei de execução penal, queridíssima, lindíssima lei de execução penal, tudo bem? Vamos lá, sem mais delongas, dar continuidade ao nosso estudo. Vem comigo para a tela. Das penas privativas de liberdade. Gente, a questão é a seguinte. Quando o juiz, ele exara ali a sentença, né, e dá ali o trânsito em julgado de sentença, e vem a questão do mandado de prisão mesmo, né, da prisão desse indivíduo que, enfim, teve a sua condenação transitada em julgado, passada em julgado, e existe agora a necessidade real de que se comece a cumprir essa sentença, que é a última ratio, né, dessa sentença condenatória, do nosso ordenamento jurídico, ele seja de fato aplicado, que é a privação da liberdade desse indivíduo, desse ser. Nesse momento é exarada uma guia de recolhimento, gente. Vem cá para você ver no slide o que a gente fala. Essa guia de recolhimento, ela é obrigatória, né? A partir do momento que a gente estabelece que esse indivíduo, ele será de fato preso, ele será recolhido ao cárcere. Então, o escrivão vai exarar essa guia de recolhimento e rubricar em todas as folhas, gente. E essa guia de recolhimento, que é assinada pelo juiz, vai ser remetida à autoridade administrativa, que é responsável pela execução, né? O diretor da unidade prisional, normalmente, ou o próprio escrevente lá, né, do cartório da unidade prisional, ok? Nessa guia de recolhimento, obrigatoriamente vai vir o nome do condenado, qualificação civil e número do RG, inteiro teor da denúncia e da sentença, informações sobre os antecedentes e grau de instrução, a data de término da pena e as outras peças processuais que sejam indispensáveis, tá bom, gente? Todas as peças processuais que são indispensáveis. Isso por quê? Porque, na verdade, para que se dê início ao cumprimento dessa sentença, para que dê início ao cumprimento dessa pena, eu preciso ter um mínimo mínimo processual para montar ali esse prontuário do preso, né? Para que a gente tenha uma identificação, para que saiba ali do que ele está que ele foi condenado, quanto tempo ele tem a cumprir de pena, né? Tudo que se passou durante o processo, isso é necessário. Então, essa guia de recolhimento ela é obrigatória com todos esses dados que eu falei para vocês, ok? Ninguém vai ser recolhido sem essa guia de recolhimento expedida pela autoridade judiciária. Se não tiver a guia de recolhimento, não vai ser recebido pelo sistema prisional, ok? Vai passar o recibo dessa guia e juntá-la aos autos do processo e conta aí da ciência ao condenado, beleza? Todas elas são registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica, justamente para que não se perca e para que saiba aí, né, quando da entrada desse preso tenha acesso a essa guia. E uma cópia dela sempre vai estar anexada ao prontuário desse preso. Professora, prontuário? É exatamente, aluno, prontuário. Mas prontuário não é de saúde? Prontuário é um registro. É um registro da vida dessa pessoa, né? Se é no hospital, se é no âmbito médico, existe o prontuário médico desse indivíduo. No caso do presídio, no caso da execução penal, existe o prontuário, que é onde será registrado toda a vida, toda a execução penal desse preso, né? Isso vai estar no cartório ali da unidade prisional a qual ele esteja recolhido, e qualquer tipo de incidente que aconteça durante a execução dessa cumprimento de pena, ele vai ser anotado ali. Bons comportamentos, maus comportamentos, elogios, regalias, todas as coisas, né,
que forem de fato acontecendo durante o processo vão ser anotadas nesse prontuário, ok? Dando sequência ao nosso estudo, condenado aí a que sobrevier doença mental, ele vai ser internado onde? No hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, eu já tinha falado para vocês, né? E cumprida ou extinta a pena, o condenado vai ser posto em liberdade mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. O que acontece, gente? Cumpriu a sentença, acabou o cumprimento, né? Extinguiu ali o tempo de prisão, ele não precisa mais ficar preso. O juiz, então, vai expedir um alvará para esse preso. Esse alvará ele vai levar ali dentro da carteira dele, né, para que não haja nenhum problema. Mas isso só vai acontecer se ele não tiver uma outra condenação pendente, certo? Se ele tiver uma outra condenação pendente, é óbvio que ele pode até ser liberado de um, mas do outro isso não vai acontecer. Ele vai continuar então preso, ele vai continuar recluso, tendo em vista de fato o que foi, o que já estava em pendência, o que já tinha ficado para trás, beleza? Mesmo que ele seja liberado de um, havendo um outro caso para que ele cumpra, para que ele continue cumprindo aí essa pena de prisão, a restrição da liberdade dele, né? A privação da liberdade dele, ele deve continuar então na unidade prisional, beleza? Bom, o juiz, na sentença, vai estabelecer o regime no qual o condenado inicia o cumprimento da sua pena privativa de liberdade. Professora, como que o juiz sabe qual que é a pena de início do cumprimento aí dessa prisão, do regime que esse preso vai iniciar o seu cumprimento de pena? Bom, gente, isso está previsto lá no Código Penal, né? O Código Penal traz pra gente as penas mínimas aí para início de cumprimento de pena, né? Primeiro, se é reclusão ou detenção, e segundo, as taxas, os limites mínimos aí para início de cumprimento de pena, ok? O juiz, ele vai realizar a dosimetria da pena, que é olhar as majorantes, as minorantes, né, as causas de aumento de pena, as causas de diminuição de pena, e após a dosimetria da pena, ele vai verificar qual a possibilidade do regime prisional inicial, podendo ser fechado, semiaberto ou aberto, ok? Quando houver aí a condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, vai ver aí o regime inicial de cumprimento, ele vai ser determinado pela soma ou unificação das penas. E sempre que for o caso, vai se verificar a detração penal ou a remissão penal, a remissão da pena. A detração que eu já falei para vocês, né, gente? Já falei para vocês que a detração é a pena já cumprida, seja no exterior, seja no próprio país. Aquela pena que já foi cumprida, ela vai ser detraída, ela vai ser retirada da pena a cumprir. E aí, diante disso, né, e a remissão é aquela retirada de pena pelo trabalho ou pelo estudo, que a gente ainda vai falar no nosso próximo bloco, ok? Então, o juiz, no momento da determinação do início de cumprimento de pena, do regime inicial, ele tem que verificar de fato se há detração ou se há remissão da pena, para retirar esse valor da pena base fixada na sentença para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, beleza? Sobrevindo uma condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante do que está sendo cumprida para a determinação do regime. É aquilo que eu já falei para vocês em outro momento. Gente, aquilo que eu já falei para vocês em outro momento, né? O indivíduo, fulano de tal, ele foi condenado aí a uma pena de 13 anos de reclusão. Está lá em regime fechado. Depois, no curso da execução aqui, ele está, né, cumprindo essa pena, vai vir aí, vai sobrevir uma segunda condenação, que estabelece uma pena aí de 16 anos, vamos supor, né? Para estabelecimento da nova determinação do regime, para que o juiz verifique qual é o regime que esse preso irá estar, né, cumprindo, ele tem que fazer a soma dessas duas penas. Nesse caso, 29 anos de prisão, com certeza esse preso estará no regime fechado, ok? Progressão de regime, senhores alunos.
Questão é a seguinte. Pacote anticrime, o PAC, no final do ano de 2019, fez o favor pra gente de alterar todos os limites de progressão de regime. São vários valores agora para a gente determinar a progressão desse regime, tá, gente? Eu trouxe para vocês aqui uma tabela. Eu quero muito que vocês copiem essa tabela no seu caderno, tá? Façam aí no seu caderno essa tabela, pause a tela, que eu vou colocar para vocês aqui no slide, tá? Para que você decore. Decorar, professora? Mas você falou que não é bom decorar, né? Não é que não é bom decorar, né, gente? A gente tenta entender da melhor forma para não ser necessário decorar. Essa tabela eu preciso que você decore. Por quê? Porque, cara, vai cair, velho. E essa tabela, ela tá na lei de crimes hediondos, ela tá lá no direito penal, ela tá aqui na lei de execução penal. Então, ela é uma certeza que você pode ter na vida, como 2 e 2 são 4, é que isso vai cair na sua prova. Então, eu preciso que você tenha muita atenção e que você decore essa tabela dos índices para progressão de regime, tá bom? Vem comigo pro slide. Como eu disse pra vocês, os regimes, gente... Oh, meu Deus do céu, mas eu sou muito ruim com esse trem, gente. O regime, ele inicia, né, assim, teoricamente, né, no fechado. Pode haver a progressão para o semiaberto, que vai haver uma progressão para o aberto, ok? Tudo bem, gente? É isso aí que a gente vê, né? Isso está previsto lá no nosso Código Penal, bem como na Lei de Execução Penal. E aí eu trouxe essa tabela para você. Vamos lá. Eu preciso do cumprimento mínimo de 16% na situação em que o réu é primário de um crime sem violência ou grave ameaça. Se o réu é primário de um crime sem violência ou grave ameaça, ele tem que cumprir pelo menos 16% da pena para conseguir aí uma progressão de regime, ok? 20% se ele é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. Então, aqui o crime sem violência ou grave ameaça, ele é o quê? Reincidente. 20% de cumprimento de pena para que se inicie de fato, para que se possibilite a progressão de regime, ok? 25% se ele for primário em crime com violência ou grave ameaça. Aquele indivíduo que é primário, a primeira vez que ele comete um crime com violência ou grave ameaça, ele tem que cumprir no mínimo 25% da sua pena para conseguir ter a progressão de regime. Se esse indivíduo for reincidente em crime com violência ou grave ameaça, quantos por cento ele tem que cumprir no mínimo? 30%, no mínimo 30% da pena para conseguir aí a progressão de regime, ok? E se o crime for hediondo ou equiparado? Você lembra qual que é os equiparados, gente? Os hediondos estão lá na lei de crimes hediondos, né? Estão lá na lei de crimes hediondos. Mas e os equiparados, quais são? São os 3Ts ou T3, né? Que é aí tráfico, tortura e terrorismo. Então, se ele for hediondo ou equiparado, quando primário, tem que cumprir no mínimo 40%. Se reincidente, 60%, ok? Se esse crime hediondo ou equiparado teve um resultado morte, se esse crime hediondo ou equiparado teve resultado morte, mas ele é primário, foi o primeiro crime hediondo com resultado morte, ele tem que cumprir 50% da pena para progredir de regime. Se esse crime for hediondo ou equiparado com resultado morte e ele for reincidente, 70% da pena para ele progredir. Ou seja, esse cara nunca vai para o regime aberto, no máximo para o semiaberto, né? Agora, se ele comandar ou liderar a organização criminosa para a prática de crimes hediondos ou equiparados,
50%. Se ele constituir milícia privada, 50%, ok? O negócio é o seguinte, gente, não é a situação mais fácil, não por ser difícil, se é que vocês me entendem. Porque não é difícil, é só você raciocinar que você consegue gravar isso de forma tranquila, tá? 16, 20, 25... 30, 40, 50, 60 e 70. De boa, de boa. É só você raciocinar ali naquela questão do ser primário ou ser reincidente e a questão ali dos crimes mesmo, né? Se tem violência, se não tem violência, se é hediondo, se não é hediondo, né? Essa questão toda, ok? Mas, de qualquer forma, eu preciso de muito cuidado de vocês nesse momento, no momento de analisar isso aqui, a questão da progressão de regime. Eu preciso que vocês realmente saibam isso, porque não é só aqui que isso está previsto. Lá na Lei de Crimes Hediondos isso também alterou, tá bom? Bem como no Código Penal. Professora, para progredir de regime, basta ter, então, esse percentual de pena cumprido? É isso? Basta que se cumpra esse percentual de pena previsto, eu já posso ter a progressão do regime? Não. Tem aí os outros requisitos, que são requisitos que não são de números, né? Eles são requisitos mais abstratos. Bom comportamento carcerário, né? Execução dos trabalhos que lhes são designados, não ter aí faltas graves, todas essas coisas elas ajudam aí, auxiliam e compõem de fato os requisitos necessários para a progressão de regime, ok? Podemos continuar? Tá tudo certo isso aqui, gente? Vocês anotaram? Para o vídeo, se for o caso, anota, mas decore. 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, beleza? Tudo bem? Bora lá então. Em todos os casos, o apenado só terá direito de progressão se ostentar boa conduta carcerária. Foi o que eu disse para vocês, né? Sempre comprovada pelo diretor do estabelecimento. A decisão do juiz vai ser sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e defensor. Então, sempre vai haver aí a manifestação do Ministério Público e do defensor para que haja essa decisão judicial para progressão de regime, beleza? Isso também vai acontecer quando for concessão de livramento condicional, indulto, comutação de pena, sempre vai ser determinado pelo juiz, sempre vai ser precedido, né? Vai ser antecedido por uma determinação, por uma manifestação da promotoria e da defesa, ok? Inclusive também no RDD, né? Eu falei para vocês, tudo que é decisão muito drástica, muito grave, seja benéfica, seja maléfica, eu preciso de uma decisão judicial sempre antecedida por uma manifestação da defesa e do Ministério Público, ok? Tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá. Essa aqui, gente, foi a nossa novidade, foi a novidade que veio em 2018, que eu falei para vocês sobre as mulheres, gente. A mulher sendo gestante, ou mãe, ou responsável por crianças, ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão são outros. Cumulativamente, quais? Primeiro, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena do regime anterior. Olha o tanto que ficou facinho, gente. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. Não ter integrado organização criminosa. Então é isso, em 2018 veio aí essa alteração legislativa para a Lei de Execução Penal para garantir uma vantagem para as mulheres que sejam gestantes, sejam mães de crianças ou pessoas com deficiência. Gente, cuidado. Um monte de prova veio depois do advento dessa alteração legislativa. Veio com o peguinha falando que mãe de criança ou adolescente, ou ainda mãe de criança com deficiência. Não, é mãe de criança, mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, tá bom?
além da gestante. Então, se ela cumprir, se o crime dela não tiver violência ou grave ameaça, se o crime não foi cometido contra o filho, né? Se ela tiver cumprido pelo menos 1/8 da pena e ela não tiver integrado a organização criminosa, ela pode aí, então, ter essa progressão especial, que vai ser justamente com 1/8 do cumprimento da pena, beleza? Agora, se ela cometeu um novo crime doloso ou falta grave, vai acontecer o quê? Revogação desse benefício, beleza? Uma observação muito importante para você, presta atenção aqui comigo, deixa eu trocar a corzinha da minha caneta, porque eu gosto dela roxinha. Não se considera hediondo ou equiparado o crime de tráfico de drogas previsto nesse artigo. Gente, por que ele fala isso agora para você? Porque ele está falando da progressão do regime. Quem trouxe essa alteração foi o pacote anticrime. Então, quando a gente fala de tráfico de drogas, ele não entra como sendo equiparado, ele entra como sendo crime comum. Beleza? Tudo bem? Então, quando se trata de progressão de regime de tráfico de drogas, não se fala em que o tráfico de drogas vai ser equiparado ao hediondo. Beleza? Ele vai ser equiparado aí a um crime comum, ok? Isso é o que a lei de execução penal fala pra gente. E é um advento, uma alteração trazida pelo pacote anticrime lá no final de 2019, ok? Ainda, gente, o cometimento de falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena, caso que reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Caralho, professora, esse PAC veio pra fuder com a vida do bandido mesmo, né? Aham, foi mesmo. Apesar, gente, que essas taxas aí pra progressão de regime de 70%, 60%, taxas altíssimas, bem como esse negócio que tá falando aqui, que a falta grave, ela suspende aí a contagem de prazo para progressão de regime, eu acho que isso ainda vai se quedar inconstitucional. Ainda vai haver um julgamento perante o STF que vai tratar, que vai trazer, que vai dizer que essas taxas, esses limites, esses valores são inconstitucionais. Não são ainda, estão valendo, então você tem que saber o que está valendo, beleza? Mas eu creio que ainda vai ser declarado inconstitucional pela questão da dignidade da pessoa humana, como foi declarada inconstitucional a pena completamente no regime fechado da Lei de Crimes Hediondos, quando foi do advento da Lei de Crimes Hediondos, né? Lá na Lei de Crimes Hediondos, ela falava no seu advento, no seu início, quando ela surgiu, que a pena para quem tivesse cometido o crime hediondo seria cumprida integralmente no regime fechado. Integralmente no regime fechado. E isso caiu por conta de um julgamento do STF, que diz que isso feria justamente a dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, eu acho que isso vai cair, mas por enquanto tá valendo, beleza? Agora, o que esse inciso quis dizer pra gente? Ó, se o preso, ele tá contando lá os 16%, ou os 25%, ou os 30% para progressão de regime, né? Aí ele faz o quê? Comete uma falta grave. Ups, para do zero. E esses 16%, 20%, 30% vai se reiniciar a contagem em cima da pena que falta a ser cumprida, tá bom? Da pena remanescente, a pena que falta ser cumprida, beleza? Bora continuar aqui. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do seu programa e das condições impostas pelo juiz. Somente pode ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente,
apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e o senso de responsabilidade ao novo regime. Esses exames aí, né, que citam o artigo, é o exame criminológico, pode ser também solicitado um toxicológico para esse preso, né? Depende aí da discricionariedade do juiz, beleza? Por quê, gente? Porque quando ele vai ser colocado no regime aberto, uma série de questões são inseridas a ele, são estabelecidas a esse preso, né? Ele não pode andar fora da linha, ele não pode consumir bebida alcoólica, são subjetivos. O juiz vai estabelecer isso no momento da sentença que passa ele, né? Que vai transferi-lo para o regime aberto. Para que esse preso vá, ele tem que aceitar essas condições. Caso ele não aceite, caso ele descumpra qualquer dessas condições, ele vai o quê? Ele vai perder o benefício, a benesse do regime aberto. Justamente porque, para que haja essa progressão de regime, gente, tem que haver aí a confiança entre Estado e preso, ok? E apenado. Tranquilo, gente? Podemos continuar? Bom, o juiz pode estabelecer condições especiais para concessões de regime aberto, sem prejuízo das obrigatórias. Quais são as obrigatórias? Permanecer em local que for designado durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer ao juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do MP ou da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Aí, gente, a gente falou aqui do regime aberto, né? Do regime aberto. Falou aí das condições de regime, da progressão de regime e do regime aberto. Aí a gente vem ver aqui, para finalizar esse nosso momento de aula, sobre a prisão domiciliar. A prisão domiciliar existente na execução da pena, tá? É diferente da prisão domiciliar lá do processo penal que você viu com a professora Marcela, tá bom? É diferente. Existe a prisão domiciliar processual, que é durante o decorrer do processo criminal, e existe a prisão domiciliar na execução da pena. O que a LEP traz é a prisão domiciliar na execução da pena, que a gente vai ver agora. Acompanhe comigo. Somente admitirá o recolhimento do regime aberto em residência. Regime aberto em residência, o que é? Ou seja, somente para o regime aberto, né, a prisão domiciliar. Cabe a preso do regime fechado? Não. Cabe a preso provisório? Não. Cabe a preso do regime semiaberto? Não, professora, não cabe. Somente a preso do regime aberto. Quando se tratar de condenado maior de 70 anos, gente, eu sempre peço muito cuidado com as idades, tá? Porque a própria LEP, agorinha, falou assim que o maior de 60 anos deveria ser colocado em um estabelecimento adequado à sua condição física, separado dos demais presos, 60. Aqui para o regime domiciliar, no regime aberto, é 70, tá bom? O nosso voto, ele é obrigatório até que idade? Entre os 18 e os 70 anos. Mas é considerado idoso, para o Estatuto do Idoso, com que idade? 60. Então, cuidado, porque se a gente pensa dessa forma, se eu consigo trazer para vocês um monte de comparações e embananar a sua cabeça num momento como esse de aprendizado, pensa se o seu examinador não vai tentar te fuder na hora da prova. Ai, gente, desculpa. Ele vai tentar te fuder na hora da prova, sim senhor. Então, cuidado, tá bom? Aqui, para o regime domiciliar, 70 anos. O condenado cometido de doença grave, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, condenada gestante. Até porque nesses dois casos, gente, ela cumprindo 1/8 da pena,
ela já vai ter a liberdade condicional, né? Se ela cumprir os outros requisitos necessários. Então, ela pode ser colocada em regime domiciliar. Tudo bem? Tá tudo bem aí? Vocês estão vivos ainda? Estão comigo? Opa! Então tá bom. Agora a gente volta para continuar o nosso papo.